respeito à neurociência e à filosofia do direito como um todo. E talvez a principal contribuição que a neurociência traz para o estudo do direito, eu diria que para o estudo de qualquer outra disciplina, consiste no seu próprio nascimento, ou na sua própria gênese. A neurociência é um rótulo que até hoje se usa, talvez a falta de um melhor, para designar um ramo do conhecimento que surgiu da fusão de vários outros. Se auto-intitulam neurocientistas, psicólogos, médicos, neurologistas, psiquiatras, teóricos da cognição e até estudiosos da inteligência artificial. Estudiosos de teoria da computação que tentam criar sistemas informatizados dotados de inteligência artificial também são estudiosos dessa disciplina chamada de neurociência. E há um médico Nobel de Medicina chamado Eric Kandel que disse que o que aconteceu foi que esses vários ramos do conhecimento eles estavam se esgotando, se exaurindo dentro das suas limitações e que quando eles começaram a dialogar, as conquistas e os avanços que foram obtidos foram imensos, porque uns tamparam, nesse diálogo, uns taparam os pontos cegos dos outros, cada um vendo o mesmo fenômeno por ângulos diferentes. E o que a neurociência tem, e a biologia também tem, de contribuição para a filosofia do direito? Talvez na atualidade a principal contribuição seja no esclarecimento da origem dos sentimentos morais. Nós sabemos que a filosofia durante muitos séculos, acho que desde o surgimento da humanidade, que a criatura humana reflete sobre a origem do bem e do mal, sobre de onde vem o nosso senso de justiça, o nosso senso de certo e de errado. E o que a biologia e a neurociência contemporânea têm apontado é no sentido de que esses sentimentos morais têm uma origem evolutiva, têm uma origem natural, que os vários organismos vivos, eles têm mais chances de sobrevivência quando eles se organizam em grupos, e esses grupos têm mais chances de sobrevivência quando cooperam, quando os seus membros cooperam entre si. E é para propiciar essa cooperação que surgem os sentimentos morais. E alguns achados têm demonstrado isso de forma inclusive empírica, não só entre seres humanos, mas entre outros animais, sobretudo entre outros mamíferos superiores, como é o caso de algumas comunidades de golfinhos, comunidades de lobos. Diz-se, inclusive, que a frase que o homem é um lobo do homem é de alguma injustiça com os lobos, quando se descobre como eles realmente se comportam entre eles, mas também faz justiça à forma como o homem também de fato se comporta em sociedade. Então as sociedades humanas têm essa origem nos seus sentimentos morais, que é uma origem natural. Diante disso, nós poderíamos dizer talvez que até a própria racionalidade, a própria linguagem, a própria memória e várias outras características humanas, elas são fruto dessa necessidade de cooperação, de lembrar aquelas pessoas que cooperaram conosco em interações anteriores, para que, se elas nos enganaram, da próxima vez que nós interagimos com elas, nós não nos deixemos enganar mais uma vez. Talvez seja por isso que até hoje, apesar dos avanços nos meios de comunicação, as pessoas não abram mão de fazer reuniões presenciais, principalmente quando vão fechar grandes negócios, porque gostam de olhar olho no olho, verificar como está a fisionomia daquelas pessoas com as quais elas interagem, porque nós temos mecanismos automáticos de transmissão de emoções e de detecção de se aquelas pessoas são confiáveis, se aquelas pessoas são dignas da nossa empatia, da nossa confiança. Diante desses achados que disse aos senhores, há filósofos ou há neurocientistas, a rigor, que tratam até de uma certa superação da filosofia. Então a filosofia não seria mais necessária, já que a própria biologia mostra a origem do certo e do errado, a origem do bem e do mal, então nós não teríamos necessidade de mais reflexão filosófica em torno disso. Quanto mais a ciência avança no conhecimento do cérebro, menos a filosofia teria espaço para tratar dessas mesmas questões. Mas aí o grande problema que se pode dizer é o seguinte: mas esses sentimentos morais que nós temos, eles podem ser muito úteis quando eles são colocados em situações nas quais interagem o eu versus o nós. Então, quando alguém se vê num dilema entre um interesse dele próprio e de alguém da comunidade dele, esses sentimentos morais funcionam para gerar uma empatia, uma solidariedade
uma maior necessidade de cooperação. Mas quando há um dilema entre nós versus eles, quando o dilema se verifica entre pessoas de um grupo e pessoas de um grupo diferente daquele no qual o indivíduo se acha encartado, essa mesma natureza, essa mesma biologia, ela não oferece mecanismos de empatia, ela não oferece mecanismos de cooperação. Ao contrário, ela oferece mecanismos de agressividade e de rivalidade. Então, como nós vamos saber que sentimentos morais nós devemos alimentar e que sentimentos morais nós devemos reprimir? Ou que sentimentos naturais nós devemos reprimir? Essa mesma biologia que tem explicado a origem dos sentimentos morais, ela tem explicado também a naturalidade de figuras como o preconceito. O preconceito seria tão natural quanto esses sentimentos morais, porque as pessoas teriam uma natural aversão a alguém visto como diferente. Alguém que é diferente do meu grupo, eu tendo a ver como alguém que pode ser potencialmente um agressor. E assim talvez funcionasse nas comunidades de caçadores-coletores na África pré-histórica. Alguém que fosse diferente do grupo certamente era visto como uma ameaça. Mas isso hoje já não funciona mais da mesma forma. Então nós vemos que essa explicação natural, ela pode dar uma contribuição muito grande para o estudo da filosofia e para a filosofia do direito, mas ela não torna prescindível o estudo da filosofia e da filosofia do direito, como alguns autores defendem. É interessante notar, e esses estudos de neurociência apontam nesse sentido, que o nosso cérebro ele tem dois mecanismos de comportamento, tem duas formas de se conduzir. E aqui, mais uma vez, essa multidisciplinariedade que eu falava com os senhores, ela aparece como algo decisivo. Quem teorizou isso é um psicólogo chamado Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel de Economia, conquanto seja psicólogo, embora seja psicólogo. E o Daniel Kahneman diz que nós, seres humanos, temos duas formas de nos comportar, de pensar, de nos conduzir diante da realidade. Uma forma que ele chama de forma automática e uma forma que ele chama de forma manual. A gente pode fazer uma analogia com uma máquina fotográfica. A máquina fotográfica tem um modo automático que, como essa máquina da Dona Maria José, que ela mira para um ponto e aperta o botão e automaticamente a máquina ajusta foco, iluminação, zoom e bate a foto da melhor forma possível, como ela foi programada. Mas existe um modo manual em que é possível ajustar de acordo com as particularidades da situação concreta para uma foto mais perfeita, mas é um ajuste mais demorado, é um ajuste que é mais trabalhoso. E nós temos essas duas formas de nos conduzir. A forma